pouquinho. Eu já vou colocar na aula de hoje. Ok. Ok, queridos alunos, estamos aqui para a nossa terceira semana, terceira aula. Na verdade, a segunda aula sobre leitura. Então, o que eu quero sugerir a vocês? Mesmo, sempre, caderninho na mão, materialzinho para anotar, desliga um pouquinho o que está fazendo, fica comigo aí meia horinha para a gente garantir uma boa aprendizagem, tá? E como eu dei a primeira aula semana passada, que foi introdutória, e pedi a vocês que lessem o texto 8 da apostila, hoje eu já vou trazer alguns dados da apostila que vocês leram para a gente incrementar a nossa aula. Então, não vou repetir o que eu já passei, mas é bom a gente formar aqui um contexto. Então, essa tela que eu já apresentei para vocês, essa também já apresentei para vocês, essa aqui também já está apresentada, esta aqui a gente trabalhou sobre os pressupostos, disse a vocês que a gente tem alguns pressupostos, porque a gente, quando está estudando, nós temos que ter alguns pontos de partida. Então, isso aqui são os nossos pontos de partida. Agora, tem aqui uma primeira questão que não tinha na aula passada, e vocês agora já vão ter, e eu tirei isso da apostila de vocês. Então, quem tiver com a apostila aí pode rascunhar a apostila para eu explicar esses 4 tópicos. Então, sabendo que a leitura é tudo aquilo que nós já aprendemos na aula passada, o que a gente tem que saber mais? Primeiramente, que a leitura nos tira do lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bom leitor é aquele leitor que ele entra no texto. É aquele leitor que viaja no texto. É aquele leitor que se deixa guiar pelo pensamento do autor. Quer isso sendo uma imaginação, quer isso sendo uma informação, não importa. O texto, ele mexe com você. Ele faz você sair do seu lugar de comodismo ou de acomodação e viajar nas ideias do texto. Uma coisa importante de entender, ler não é só identificar código. Então, ler não é só você saber juntar as letrinhas nas sílabas, nas palavras, nas frases, nos parágrafos. Ler é muito mais do que meramente identificar código. Essa identificação de código, a gente chama disso de alfabetização. Ou seja, você é alfabetizado quando você sabe juntar as letras, as sílabas, as palavras, as frases, os parágrafos e o texto. Esse é o estudante alfabetizado. O leitor vai muito além dessa identificação dos códigos. O leitor, ele vai sempre entender que por trás do código há uma mensagem, há um significado, há uma intenção. Outra coisa importante saber, a leitura enriquece o vocabulário e estimula a criação de ideias. O que é isso? Se você é um bom leitor, você começa a buscar a ter contato com novos vocabulários. É que a gente começou daqui um pouquinho. Professor, eu não entendi bem aquela ideia do que é leitura de mundo. Tá vendo aí? Então, quando você lê, você é levado a outros ambientes que te enriqueçam, tanto em termos de vocabulário, quanto em criação de ideias. Então, a gente, quando lê, a gente está colocando. Por isso que você, ao ler, não se preocupe. Se tiver que recorrer a um dicionário, perguntar a alguém, faça isso sem cerimônia, porque ninguém tem que saber tudo em termos de palavras. Mas, a língua portuguesa tem 400 mil palavras. E nem o melhor dos falantes da língua portuguesa domina esse universo de vocabulário. Então, imagine você, não é que são palavras reais, são acepções, são conceitos. Porque, por exemplo, se eu pegar a palavra manga e colocar assim, eu disser assim, gente, eu sujei a manga da minha camisa
por isso ela manga de mim. Eu sujei a manga, eu sujei com manga a manga da minha camisa, por isso ela manga de mim. Veja que eu usei 3 vezes a palavra manga. Eu sujei com manga, que é a fruta, a manga, tecido da minha camisa, por isso que ela manga de mim. E se mangar é tirar onda, caçoar. Veja que eu usei a mesma palavra com 3 significados. É isso que quer dizer acepção. Então, nós temos em português pelo menos 400 mil acepções diferentes. Tá? Por isso que é uma língua muito rica e difícil de ser compreendida e se apropriada. E, por fim, a leitura nos ajuda na expressão oral e escrita. Ou seja, quem lê bem, fala bem e escreve bem. Então, essa é a lógica. O bom leitor, geralmente, ele sabe falar. Ele fala mesmo, ainda que sejam com ideias dos outros, mas ele fala bem e escreve bem. Então, é isso que a gente tem que entender, tá bom? Coloquem isso na sua mente, no seu consciente, e fala, poxa, quando eu leio, eu melhoro a minha oralidade, a minha escrita, o meu vocabulário, as minhas ideias, eu entendo os significados e eu viajo. Essa é a ideia da leitura. Bem, vamos lá. Aí eu coloquei aí um desafio para vocês aí. Vamos lá. Eu queria que alguém, se todo mundo lê ao mesmo tempo, fica meio bagunçado. Eu queria que alguém lesse para nós. Quem quer ler para nós esse texto aí? Eu posso ler, professor. Por favor, faça isso. Daiane. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é, porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo, verdade. Ó, tá vendo, Daiane? Que você vê aí, ó. Ó, pode ser que alguém que não tenha ouvido a Daiane, tá? Antes de ouvir, não entendeu, achou uma bagunça. Como é que pode? Mas aí, o que a pesquisa fez? Inverteu uma ordenzinha, mas o seu cérebro está pré-pronto para ler com fluência igual a Daiane leu aí. Perceberam? Então, por isso que a leitura, às vezes, ela nos desafia a algumas coisas a mais. Eu vou mostrar para vocês isso aqui daqui um pouco. Tá bem? Esta linha a gente viu que ler tem todo esse conjunto de situações e por isso é importante a gente aprender que ler é a capacidade que nós temos de identificar, descobrir, relatar, narrar, instruir, expor, argumentar, sequenciar, parafrasear, relacionar, resumir, perceber que é um mundo de possibilidade da leitura, tá bom? Agora aí eu vou colocar mais uma tela igual à anterior, eu vou dar a vocês 30 segundos para vocês tentarem ler essa tela. Depois eu queria que outra pessoa lesse. Quem que pode ler a próxima tela para mim? Igual a anterior da Daiane lá. Quem pode ler? Se habilita aí logo. Bora. Quem se habilita a ler? Eu só vou para. Eu só. Ah, você pode tentar, Cláudia? Tá bom, a Cláudia vai tentar. Tá? A Cláudia vai tentar isso. Tá bom, Cláudia. Então, se a Cláudia não der conta, aí o Fabrício entra no circuito. Mas ela vai dar conta. É o mesmo esquema anterior. Só, Cláudia, antes de você ler, vamos dar 30 segundos para todo mundo ler antes, tá bom? Aí, antes de você começar a ler, eu vou fazer uma perguntinha para ver se todo mundo entendeu. Então, atenção, colocando na tela 30 segundos para você ver se você entendeu, depois a Cláudia vai ler para nós aqui. Tá aí. Essa é a mais complicada.
a pergunta, todos estão entendendo o que está na tela? Dá um ok, sim ou não? Só um S, ok, ok, ok. Quem não entendeu, não se preocupa, pode colocar não aí. Pode colocar aí não, que isso. Pode colocar não sem qualquer problema. Só quero saber se vocês... Agora vamos tirar agora a prova dos 9. Isso, em parte, né? Muito bom. Vamos lá, Cláudia? Vamos agora. Prova dos 9. Ok, você está me ouvindo? Bem, muito bem. Vamos lá, então. Matemática sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático? Seria isso? Deixo Inclusive, toda Cláudia, inclusive você já começou lá em cima lá, ó. É matemática. Maticar. Não, ela é Matemática matemática. sensacional. Não, ela é matemático. Matemático mesmo, né? É, perfeitamente. Ah, Continua, tá Fabrício. ótimo. Então é matemático sensacional. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo toda todo, todo o embaraço. Peraí, deixo toda a distração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. Meio. Não. Alguma coisa nova daquilo, 15 para as 11 de presunto. Caio na real e começo a fazer versos. Poxa, me Fabrício, agora perdi. ajuda aí, Fabrício. Vai lá, Fabrício, agora. Vem. Mas você foi bem, Cláudia. Vai, Fabrício. Só um pouquinho, professor. Tá dando um eco aí. Tá dando essa. Tá dando um eco aí, realmente. Quem é o próximo que pediu para... tá dando retorno. Quem é que pode ler, depois do Fabrício, quem pediu para ler? Bora, quem pediu para ler, depois do Fabrício? Professor, eu posso tentar. Vamos tentar. Pode. Então tá. Às vezes eu acordo meio matemático, deixo todo a, extra... a extração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 7 disso, 9 daquilo. 15 para as 11, 300 gramas de presunto. Mas logo caiu na real e começa a fazer versos. Aí o final eu não entendi. Alguém colocou bem aqui no chat já. Tá? Você errou uma palavrinha lá. Então, deixa eu agora fechar aqui. A frase é assim, ó. Matemático sensacional. Às vezes, eu acordo meio matemático. Deixo toda a abstração natural de lado e me ponho a pensar em números, como se fosse uma pessoa racional. São 9 disso, são 7 disso, 9 daquilo, 15 para as 11, 300 gramas de presunto, mas logo caio na real e começo a fazer versos indo-arábicos. Perfeito? Tá? Aí já foi um pouquinho mais complicado, porque vejo que ele me... Essa questão, tá? Muito bem, já vou pedir aqui. Nessa questão, vocês estão percebendo aí que realmente tem esse dado bem interessante, que é exatamente a gente juntar os códigos. Então, a leitura, ela vai se complicando, se aprofundando à medida que nós vamos ler. Então, qual é a minha sugestão para vocês? É que se você estiver no nível de leitura, sempre exija um pouco mais de você. Leia textos um pouquinho mais profundos, com um pouquinho mais de palavras difíceis, um pouquinho maior, para você ir se ambientando, porque cada vez mais que você vai lendo isso e vai aprofundando, você vai ficando melhor. Essa é a ideia da leitura. Leitura é um aperfeiçoamento que a gente faz na nossa vida continuamente.
Tudo bem por enquanto? Ok? Vamos na sequência aqui. A gente passou sobre essa tela, a gente estudou a leitura, portanto, tá? E agora veja aqui. Eu vou postar aqui para vocês uma imagem e olha como é que o leitor é visto. Cada um de vocês vai ver coisas diferentes. Aí eu vou só colocar para vocês aqui, pedir a vocês coloquem no chat o que você está vendo. O que você está vendo? A primeira coisa que vier à tua mente, você escreva aqui, por favor, só para eu, vou até colocar aqui para já acompanhar vocês aqui. Então, eu vou colocar agora uma imagem, o que vier à sua mente, você escreve só para eu ter uma ideia lá. Valendo? 3, 2, 1, na tela. Só escreva o que você está vendo, pode escrever no chat. Bacana, legal. Olha, quando eu joguei aí, vocês, ó, se eu pegando aqui lá no início do chat de vocês, a primeira palavra que apareceu foi lixo, entendeu? Lixo. A Cláudia colocou lixo, depois eles colocou lixo. Aí o Fabrício, ele já trouxe uma coisa diferente, tá? Então, vejam o que acontece. Cada olho aqui percebeu alguma coisa interessante. Então, observe como o leitor, ele é muito particular. Cada um de nós tem. Aí vocês foram colocando aqui 2 pessoas na parede, aí alguém mais colocou lixo, aí colocaram um casal, primeiro veio o lixo, depois as pessoas, a sombra de 2 pessoas, a imagem de 2 pessoas na parede. Então, vocês foram escrevendo coisa aqui, e aí vocês vão, depende da iluminação, 2 pessoas, um casal, 2 pessoas sentadas de costas, um casal, vê tudo, doido. Até ele colocou um doidão, um casal, né? Tá? A silhueta, casal de costa, a pilha de lixo formando a imagem de um casal, um homem com cigarro. Ah, alguém viu até um homem, a Cláudia viu até um homem com cigarro e a mulher com uma rosa. Olha, a Cláudia foi lá na frente. Ó. A Cláudia chegou a ver um cigarro e uma rosa. Imagem dela lá, entendeu? Uma pilha de lixo formando a sombra de um casal, um quadro completo. Alguém já viu miséria. Já viu miséria, perceberam aí? Ao consumismo, drogas, associei droga por conta do lixo da imagem, uma arte feita com lixo, o olho que lê, tá? Estão percebendo? Cada um de vocês aí estão percebendo. Olha o que aconteceu. Esse aqui foi um quadro feito e exposto no museu lá em Jerusalém, Israel. Olha como é que o artista é capaz, o que ele fez? Ele pegou um monte de lixo, colocou, só que ele criou pela imagem, uma silhueta, como ele colocou, de um casal. Observe aí. E aí você pode viajar nessa leitura. Então, a leitura é essa nossa capacidade de deixar o nosso olho captar, mas a gente tem a imaginação de seguir. Isso acontece muito com a literatura. Então, por isso que eu gosto de que vocês leiam um texto literário, porque ele mexe com essa imaginação de vocês. Mas é claro que a gente tem que ler o texto técnico, porque a gente vai precisar colher algumas informações. Então, percebam essa capacidade que nós temos da leitura. Pois bem, o que a gente tem que compreender? Que a leitura é um processo de interação. O que isso quer dizer? Todos nós, quando lemos, nós interagimos. Então, existe um escritor, eu digo aqui para vocês aqui, olha, atenção, toda leitura, na verdade, ela é um texto. Só que por trás tem um escritor que tem uma intenção. Então, qual é o nosso desafio? É tentar entender qual é a intenção do texto.
o que a pessoa quer nos dizer, o que o autor quer nos dizer. Quem escreve um texto, escreve para dizer alguma coisa. Ou para nos informar, ou para nos distrair, ou para nos levar a interpretar alguma coisa. Então, quando eu leio, ou eu leio para ser informado, ou para me distrair, ou para interpretar alguma coisa. Então, essas intenções nós temos que pescar por trás do autor. E agora eu vou brincar com vocês aqui agora, para vocês verem o que está por trás. Olha como é que o texto se arma. Como é que o texto se arma. Eu vou colocar aqui algumas imagens e eu vou crescer essa imagem, eu vou colocar essa imagem aos poucos, em parte. Eu vou perguntando a vocês o que vai aparecer. Então, vocês estão vendo por enquanto só duas setas. Duas setas, tá? Vou colocar aqui agora a primeira imagem. O que vocês estão vendo aí? O que vocês acham que essa imagem sugere? Pode escrever aqui no chat aqui. Seios. Pode colocar seios. Pode colocando. Sovaco. Bumbum. Bunda, lua, seios, seios, seios. Seios. Braço dobrado. Dobra da perna. Bolacha. Pode colocando. Perna dobrada. Estão vendo aí, ó, pele, seios, bunda, braços dobrados, braço, dobra do braço. Estão percebendo aí como vocês estão aí girando? Pão de queijo. Pão de queijo. Vamos lá. Muito bem. Estão percebendo como a gente está... Vocês estão lendo um disco. Olha, estão vendo aí coisas interessantes, tá? Você já viu um monte de coisa aí. Agora eu vou colocar uma pista. Vou colocar uma pista aqui agora para ver se a gente começa a entrar num acordo, porque até então vocês estão dizendo um monte de coisa aí. Pode ser? Pode. Mas quem vai definir agora o que é a pista que eu vou começar agora a trabalhar com vocês. São os caminhos, são as dicas do escritor. Então, a primeira pista, olha lá, é o nome da fabricante. Wunderbar. Não sei se vocês conhecem essa fabricante aí, não sei. Ela vendeu muito num tempo passado aí, nem sei se existe ainda. A Elane já tentou entrar numa situação. Será? É uma pista. A Elane já tentou entrar numa situação. É uma pista. Vamos lá. Olha, sim. Então, com base nesta dica aí, o que vocês estão vendo lá em cima lá? Com base nesta dica, o que você está... Que imagem é aquela de cima lá? Remete a seio, a peito. É isso mesmo? Seio. Essa pista é suficiente? Ou quem achou que era um bumbum, continua achando que é um bumbum? Ou quem achou que era a lua, continua achando que é uma lua? Essa dica mudou? Estão percebendo? A pista começa a fechar a questão para nós aí. Vou colocar uma segunda pista. Tá? Olha lá. A paixão do brasileiro era essa. E aí, o pessoal acha que é seios, que é peito. Continua achando essa ideia? Tá. E agora? O pessoal que achava que era seio, continua achando que é seio? O seio era a paixão do brasileiro, ou é a paixão do brasileiro? A Elane continua insistindo, Islene também. E aí? O que vocês acham? Alguém já mudou para bumbum, né? E aí? E agora? Futebol, Ana? Futebol? A Ana já começou agora a ver uma bola ali, Ana. Tá vendo uma bola ali agora, né? Entendeu? Ainda acho que é seio. Muito bem. Então, ok. Estão percebendo como vocês estão ainda viajando a bola? Tá? Eu vou colocar mais uma dica. Um banco? Eita danação. Tá aí, pessoal. Tá? Seio brasileiros é provida de bumbum. Eita, meu Deus do céu. Então, vocês já estão começando a filosofar. Vamos lá. Vou colocar mais uma dica aí. Agora é esta.
A paixão do brasileiro antes era essa, agora é esta. E aí eu vou colocar a imagem para vocês verem o que era. Estão percebendo aí? Olha a imagem aí. Tá? Observe como é interessante a leitura. Porque você começa a perceber, olha, na verdade o que ele fez, ó, ele deu um recorte bem aqui, ó, no seio da menina. Um recorte bem aí, tá? E aí, veja, a gente quando lê, a gente vai buscando esses detalhes. Então, vocês têm que aprender que toda leitura, ela vai levando vocês a ir por parte, formando uma ideia a partir das pequenas partes de um texto. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma pontuação, às vezes é uma frase. Então, vocês têm que ficar atentos como é que isso vai se construindo. Isso é legal para a gente entender a questão da leitura. Perfeito? Vamos lá. Aí vejam vocês, eu já coloquei antes, se o propósito da leitura é informar, distrair, analisar, a gente tem aí algumas informações, como, por exemplo, para que eu leio jornal, revista e placa? Para me informar. Para que eu leio romance, poema e crônica? Para me distrair. Para que eu leio, por exemplo, textos que relacionam filosofia, tá? Sociologia, para analisar e interpretar? Então, perceba que, dependendo do propósito, eu preciso dar conta das leituras. E aí, voltando lá ao texto, aí que é importante. Vocês têm que entender que existe uma leitura para a formação. Essa leitura ela é fundamental. A gente sempre tenta dizer, olha, o bom leitor é aquele que se forma leitor, aquele que está buscando leitor. Existe a leitura para informação, é aquela que você vai rapidinho no Google para ocasião, você quer saber uma palavra, quer ver um conhecimento, quer ver essa leitura para informação. Existe uma leitura para inspiração, quando você quiser realmente fazer um trabalho para que você possa desenvolver, tá? Edificar alguém, treinar alguém. E existe uma leitura para discernimento, quando você realmente quer se distrair. Então, essa ideia já vem lá de Dante Alighieri. Ó, observe que o autor lá de A Divina Comédia, entendeu? Lá de trás, ó, ele já tinha essa ideia da importância da leitura. Perfeito? Tá? E aí eu quero que vocês, para finalizar, aprendam. Os níveis são elementares, é quando você lê pegando o texto, aquilo que é elementar. A leitura averiguativa, quando você começa a pesquisar a leitura, você lê uma palavrinha, você vai em outro texto, você começa a averiguar o que quer dizer. A analítica é aquilo que você vai analisar o texto. E a sintópica é aquela que você vai aplicar. Às vezes, você lê, para dali você aprender, tirar alguma ideia para saber bem viver. Enfim, esta é a questão que eu queria que vocês entendessem direitinho sobre a leitura. Não vou colocar essa tela por enquanto, não. Essa leitura. E aí eu vou pedir a vocês que nesta semana, tá, eu vou pensar ainda numa atividade com base no que vocês leram, por isso quem não leu o texto, leia, tá? E eu vou postar uma tarefinha para vocês darem resposta lá. Porque na semana que vem eu começo um outro conteúdo, mas a leitura não quer dizer que vai parar, não. A gente vai continuar desenvolvendo os níveis de leituras com vocês. Perfeito? Então, esta é a aula de hoje, para a gente entender um pouco melhor sobre a leitura. Entenderam? Abriu um pouquinho mais a mente de vocês? Conseguiram pegar mais algum detalhe sobre a leitura? E o mais importante, estão dispostos a ler? Pode falar, Jonathan. Eu vou só desligar aqui a câmera aqui, só um pouquinho, Jonathan. Só desligar aqui para a gente fechar aqui a gravação.